Para iniciar aqui, nós vamos dar um pulinho até o litoral de São Paulo, porque é aquilo que nós temos dito com uma certa constância. Alguns lugares do Brasil provavelmente vão começar a ter um entendimento mais rápido de abertura de alguns segmentos, de alguns setores da economia. A gente está percebendo que, por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado onde as coisas estão, em tese, um pouquinho mais controladas, estão mais ordenadas. Então, o Rio Grande do Sul já estuda uma abertura para isso. Aqui em São Paulo, há alguns polos, não é? Apesar do coronavírus estar se espalhando com muita rapidez pelo interior do estado de São Paulo, no litoral tem uma cidade que aparentemente tem lidado bem com essa questão, que é a cidade de São Sebastião, a ponto de a prefeitura abrir as praias da cidade para que sejam utilizadas durante a semana. De segunda a sexta, as praias vão poder ser utilizadas. Então, para a gente entender um pouquinho como está o cenário do novo coronavírus em São Sebastião, está conosco o prefeito da cidade, o Felipe Augusto. Como vai, Felipe? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, Ricardo Capriotti. É um prazer estar aqui falando com vocês. Prazer é nosso em recebê-lo aqui, prefeito. Desde quando está em vigor aí a liberação das praias de segunda a sexta em São Sebastião? Bom, nós publicamos o decreto ontem e passa a ter validade imediata. Portanto, as praias da nossa cidade, que compreende, nós temos uma cidade muito extensa, são mais de 115 quilômetros, a divisa que vai de Caraguatatuba até Bertioga. Então, praias como Maresias, Juqueí, Barra do Saí, e as praias centrais também, como Arrastão, a praia do nosso centro da cidade, também elas já estão liberadas para a prática do esporte individual desde terça-feira, e essa validade, ela tem de segunda, terça, quarta e quinta, prática liberada, sexta, sábado e domingo, praias fechadas. Nós fizemos aí um primeiro teste para que as pessoas possam praticar a caminhada, o caiaque, o surf, o kitesurf, o stand-up, e assim a gente ter uma atividade física que fortaleça a saúde das pessoas. E como é que está aí o balanço do enfrentamento da doença em São Sebastião, prefeito? O número de casos, ocupação dos leitos aí dos hospitais, como é que está isso nesse momento, hein? Bom, São Sebastião saiu na frente. Nós estamos aí cerca de 2 a 3 dias na frente dos decretos do governo do estado e nós temos hoje uma condição positiva. Nós temos 2 unidades de enfrentamento, são unidades de referência, tanto na região central como sul, portanto, referência de enfrentamento ao Covid-19, 2 hospitais de retaguarda com mais de 200 leitos, né, ainda nenhum deles utilizados, e uma UTI respiratória. A UTI respiratória, ela está com uma taxa média de ocupação na ordem de 15%. Hoje nós temos 231 casos confirmados, 2 óbitos também confirmados, e uma condição aí, como eu falei, de 15% da utilização do UTI. Nos hospitais de retaguarda, 0 pessoas. E uma situação positiva, porque todo o enfrentamento que nós estamos feito aqui na cidade tem dado resultados em que a curva, a famosa curva de crescimento de casos, ela foi completamente achatada. Mas o senhor chegou a decretar o isolamento total? Foi só o isolamento parcial? A população contribuiu? Como é que foi isso, prefeito? Isolamento total, restrições nos comércios, e São Sebastião, há 3 semanas, é líder absoluta no estado de São Paulo em isolamento social. Houve aqui uma conscientização da população como um todo. Então, nós fizemos todas as ações necessárias para o enfrentamento, não temos nenhum profissional de saúde contaminado pelo Covid-19, porque todos receberam equipamentos de proteção individual, conseguimos comprar os respiradores a tempo, houve uma ação de planejamento. E, para você ter uma ideia, neste momento, 5.575 testes rápidos aplicados em diversos segmentos da nossa cidade. Por exemplo, supermercados, postos de combustível onde os frentistas foram também testados, as oficinas mecânicas, as agências de banco. Nós fomos testando segmentos que foram declarados serviços essenciais e estão em funcionamento. Com isso, a gente conseguiu identificar as pessoas, mesmo assintomáticas, mas com o vírus, elas foram colocadas em quarentena e nós fomos fazendo um trabalho de esmagar essa curva. Portanto, por enquanto, a pandemia do Covid-19 está sob total controle na cidade de São Sebastião. E com a retaguarda de saúde que eu mencionei.
Prefeito, boa tarde, Bernardo Ramos falando. Eu conheço gente que esteve em Juqueí, que mora em São Paulo, que esteve em Juqueí no final de semana e disse que a praia estava aberta. É isso mesmo ou não? Não, Bernardo, a praia está fechada. O que nós estamos tendo aí, aliás, tivemos 3 feriados prolongados com condições climáticas extremamente favoráveis, ou seja, sol, mar perfeito, e isso atraiu uma multidão de pessoas. Nós tivemos uma sequência de feriados que acabaram prejudicando a nossa cidade, com a aglomeração de muitas pessoas, mas também a cidade, que hoje tem 90 mil habitantes, tem cerca de 42 mil veranistas, ou seja, aquele camarada que tem a casa e vem para cá. O trabalho de fiscalização, Bernardo, tem sido feito de forma intensa. A gente tem feito abordagem, retirado as pessoas das praias, e o que há é uma falta de respeito das pessoas que estão visitando a cidade com o morador local. A fiscalização passa retirando todo mundo, o cidadão se esconde e volta para a praia. Esse trabalho foi feito principalmente nas praias da Baleia, Juqueí e Maresias. Então, assim, o desrespeito ficou principalmente por conta desse turista que veio ao final de semana. Então, agora, com essa restrição de sexta, sábado e domingo, nós iremos ter aí uma operação muito mais intensa. Para você ter ideia, nós tivemos que colocar máquinas como tratores, caminhões, caminhonetes, né, e a força de policial da Polícia Municipal, que é a Guarda Civil Municipal, para retirada desse cidadão que insiste em aglomerar na praia. E essas operações vão continuar. Essas praias, o senhor citou aí, Juqueí e Baleia, né? Elas têm em comum aqueles corredores, né, que dão acesso da rua principal à praia, né, a faixa de areia ali. Não seria o caso, de repente, fechar aquilo mesmo? Botar ali um cavalete, sei lá, alguma coisa assim? Bernardo, foram fechadas, inclusive os moradores, né, a comunidade local, nos auxiliaram, mas é uma falta de educação constante, uma falta de respeito. Como eu disse, principalmente com esses turistas que vêm aos finais de semana, vêm para passar o dia. Nós fizemos o fechamento, proibimos a parada de veículos nas orlas dessas praias, aliás, de todas as praias da nossa cidade, não pode parar. Para você ter uma ideia, em 57 dias de pandemia declarada e de enfrentamento, nós já multamos mais de 3 mil veículos de fora da cidade, porque nós estabelecemos que toda a orla da cidade é proibido parar. Então, encostou o carro, a turma do DETRAF, Departamento de Tráfego, mais os guardas civis municipais, estão multando de forma incansável. Mais de 3 mil veículos foram já multados. Portanto, nós temos aí um desrespeito, principalmente nos feriados, que mostrou aí que a curva, ela explode a cada 7 dias depois do feriado. Então, assim, o grau de contaminação que nós tivemos aqui foi altíssimo. O crescimento foi muito alto, ainda que a gente tenha pequenos números. Mas o grau de contaminação, ele sobe na ordem de 30% a 50%, depende do feriado, 7 dias após esse fim de semana prolongado. É impressionante como explode o contágio. E aí, obviamente, isso faz com que os hospitais fiquem lotados, né? Qual é a capacidade hoje das UTIs disponível em São Sebastião? Então, o que nós estamos anotando, como eu acabei de falar, é uma taxa média de ocupação na ordem de 15% da unidade de terapia intensiva. Qual é o problema das cidades pequenas, sejam elas instâncias balneárias ou climáticas? Quando o camarada vai passar o dia, né, ele é o turista de um dia porque hotéis e pousadas estão fechados, ele acaba em algum momento indo no mercado. E aí que acontece a aglomeração. Ele acaba em algum momento entrando na conveniência dos postos de combustíveis. É aí que acontece a aglomeração. Então as pessoas estão levando esses vírus de volta para a sua cidade ou trazendo para a nossa cidade, e a expectativa do nosso corpo médico, né, do nosso comitê de enfrentamento ao Covid-19, é que essa explosão na nossa cidade seja notada agora, no fim de maio. Hoje, como nós temos uma estrutura bem organizada, bem preparada e com número alto de leitos, nós ainda temos baixa ocupação, mas o número de pessoas assintomáticas cresce na ordem de 15% a 20% por dia. Isso nós estamos constatando nessas testagens rápidas que temos feito.
Bom, se o pico vai chegar ainda entre o final de maio e o começo de junho, significa que o comércio está fechado então, não é, prefeito? Não tem comércio funcionando aí, ou só o essencial, não é? Só o essencial, o comércio todo fechado, e a gente, obviamente, começa a ter uma preocupação maior com a questão econômica em função da baixa lucratividade, a paralisação da atividade econômica. Nós aqui na Prefeitura já notamos aí cerca de 30% de queda na arrecadação, e a previsão é que essa queda chegue no próximo mês, agora de junho, a perto dos 50% na baixa, né, da arrecadação. Impostos como, por exemplo, ITBI, caiu 95%. Então já se percebe aí a baixa atividade econômica gerando prejuízo. Essa é a maior preocupação que nós temos aqui em São Sebastião. E quanto tempo mais o senhor suporta aí ficar numa situação como essa, sem arrecadar imposto, tendo que talvez dar subsídio para alguma categoria? Quanto tempo São Sebastião aguenta mais esse cenário? Capriotti, nós não temos recursos para fazer subsídios ao cidadão. O que nós estamos enfrentando agora é o empobrecimento da economia. Para você ter uma ideia, a cidade distribuía, de acordo com critérios técnicos e legais, 1.300 cestas básicas por mês. Esse número subiu para 20 mil entre cestas básicas e os kits de alimentação escolar. É um aumento absurdo. Então a gente nota já o empobrecimento da economia. Aumenta o custo social, aumenta o custo de saúde e diminui a arrecadação. E todas essas cestas básicas, por exemplo, passaram por critérios rigorosíssimos, até porque os órgãos de fiscalização e controle, todos estão com a faca, botando a faca no pescoço dos prefeitos. Então nós estamos numa posição extremamente delicada, estamos no momento em que o regramento para nós é eleitoral, portanto restrições ainda maiores, fiscalizações ainda maiores, e tanto o governo estadual quanto o federal não estão sobre esse regramento eleitoral. Então nós estamos vivendo um momento muito complicado. Aumenta o custo social, aumenta o custo de saúde e diminui a atividade econômica, o que afeta diretamente a arrecadação. Então, tempos piores virão se as atividades econômicas não forem organizadas entre o governo federal e o estadual. Muito bem, eu quero agradecer ao prefeito Felipe Augusto, prefeito da cidade de São Sebastião, trazendo aqui um panorama, os detalhes de como a cidade tem enfrentado o novo coronavírus, a Covid-19. Prefeito, muito obrigado, bom trabalho, boa sorte, sucesso aí nesse enfrentamento e até a próxima, viu? Muito obrigado, que Deus nos abençoe.